Bora. Vamos lá, livro 2, então. Eu começo? Pode, Ou começa? você organizou direitinho Pode ser. a outra, a outra discussão, bora. Beleza, Não. então a primeira parte do livro 2, o livro 2 ele é baseado em 9 partes dessa vez, é um pouco mais curto. E o Aristóteles ele começa já falando sobre as virtudes, né? Já que ele começou falando aqui no outro livro sobre o estudo da ética, a necessidade, as virtudes, ele mencionou sobre que ele vai estudar a ética, certo? Que todo ato visa um bem, e como para se falar sobre as políticas da cidade é necessário entender os atos, né? Um ato bom, um ato quando foi repetido com muita frequência, ele vira um hábito, e hábitos bons são virtudes. Então, para se estudar os melhores atos das cidades, ele precisa entender as virtudes, né? Para que assim eles consigam o bem, que é a felicidade, que é o bem que todos querem. E aí, na primeira parte do livro 2 ele já começa separando a virtude em duas partes, né? Que é a virtude intelectual e a virtude moral. Aqui a gente precisa ressaltar também uma questão de nomenclatura, né? Nós católicos temos a separação também das virtudes, né? A virtude o que ele chama de virtude moral, para nós é só virtude, né? Que é, digamos assim, entre aspas, a virtude normal, né? O que ele chama de virtude intelectual, mais tarde nós traduziremos como virtudes cardeais, né? Que é a prudência, a temperança, a fortitude e a justiça. E o Aristóteles, lembrando, ele para ali na virtude intelectual, para ele considera como a virtude máxima do homem. Mas nós, católicos, depois com o apóstolo Paulo, teremos também as virtudes teologais, né, que adiciona com Cristo, adiciona mais três, né, que é a virtude, que é a caridade, a fé e a esperança. Mas Aristóteles ele não teve acesso a isso, então ele chega no máximo na prudência, que é a virtude intelectual máxima. Né? E ele separa as duas, e ele fala que o livro 2 ele ia começar já então entendendo as virtudes morais, ou seja, as virtudes normais, né? E para isso ele descreveria elas com exemplos práticos e também tentaria definir o que seria uma virtude moral, né? O que seria ela por essência. Então, é muito interessante que o livro 2 a maior parte dele, ele tenta trabalhar as duas virtudes, digamos, baixas, né? Porque o Aristóteles, ele aprendeu as virtudes para nós cardeais, né? Para ele, intelectual e moral, com o seu professor Platão. E as duas virtudes baixas são a temperança e a coragem, né? E é muito interessante, não vou assim falar do livro 2 inteiro, mas é interessante que o Aristóteles ele foca muito na prática constante desses hábitos, porque ele fala, né, que é difícil para ele a virtude é o caminho do meio. Então assim, você, para ser corajoso, você não pode ser nenhum covarde, nenhum maluco que tenta pegar todos os desafios assim, dando a cara a tapa, né? E ele explica, né, direitinho como é difícil isso e exige a prática constante. Eu separei um trecho aqui que ele fala do porquê é difícil, né? É logo no comecinho do livro 2. Ele fala assim: não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza que as virtudes se geram em nós. Diga-se antes que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeito pelo hábito. Então, assim, a virtude não tá assim. A gente tem a capacidade de receber, diferente de um animal irracional, né? Nós que temos a alma racional, a gente pode receber as virtudes, a gente pode desenvolver as virtudes, cultivá-las, né? Mas isso exige um trabalho constante, isso exige um cultivo constante, como se fosse desenvolver uma arte, ou um ofício mesmo, né? Como ele explica. Só que depois também, né, mais pra frente, ele explica que a diferença da arte para a virtude também é que muitas vezes o artista já tem o dom por natureza, né? E a virtude ainda não nasce assim. Não é algo inerente à alma da pessoa. É o que ela vai ter que, através do hábito, ir desenvolvendo. Então, isso acredito que aplicando no nosso cotidiano, né? Sobre o que o Eduardo comentou sobre o hábito, né? Onde Aristóteles fala. É uma prática até simples de compreender, mas, assim, difícil de se executar. Porque, assim, eu acho que a palavra-chave para nós, assim, seria a disciplina. Porque você pode até ter a facilidade de executar alguma tarefa, de fazer alguma coisa, de fazer alguma obra, né? No caso, você nasceu com aquela facilidade.
E é onde nós temos, né, para nós católicos, nós temos os dons, né, nós nascemos com algo que Deus nos dá. E só que Aristóteles não chegou, né, nesse ponto. Aristóteles, ele simplesmente usou o exemplo até mesmo da pedra, né? Você não, por mais que você atire 10.000 vezes uma pedra para cima, ela não vai aprender a ir para cima, ela só vai para baixo, né? Simples, prático que ele utilizou. E assim, mas você consegue aperfeiçoar aquilo que você tem, você consegue fazer com que isso, esse seu talento seja exposto, né? Seja colocado para fora, externalizado, ponto de se tornar muito virtuoso quando você adquire um hábito, você ou pratica, né? Tanto até mesmo a intelectual quanto a social. Você vai exercitando, você vai fazendo tantas vezes aquilo que se torna natural. E hoje em dia, né, o que nós vemos são coisas que faltam muito, são coisas que assim, se tornaram imperceptíveis. Ninguém mais tem, não ninguém mais, assim, a grande maioria não tem mais essa prática, ou pelo menos não avisa, né, não consegue ter clareza sobre ela. De que, por exemplo, às vezes, plante uma ação, né, e colhe um hábito. Desde de boas maneiras sociais, até mesmo como o artista, como ele vai desenvolvendo aquilo no decorrer dos anos, no decorrer da sua carreira. Como tudo aquilo vai melhorando, como tudo aquilo vai sendo moldado. Então, assim, eu acredito que a disciplina, ela anda muito atrelada, isso, muito junto a esse desenvolvimento todo das virtudes. Só para complementar o que o Gustavo falou, realmente, a disciplina, no caso, seria mais voltado à temperança, né? A disciplina é uma virtude atrelada à temperança, é algo que você... Por exemplo, Aristóteles ele fala mais para frente, né, que a temperança, por exemplo, é você conseguir se abster dos prazeres em prol de algo maior. Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas, que nem o Gustavo apontou, das pessoas de hoje em dia terem esquecido disso, em parte, acho que é aquela mentalidade da plena abundância de comida, de prazeres carnais em geral. Enfim, a gente não foi condicionado a cultivar a temperança. E os antigos entendiam, e o Aristóteles aponta isso, e de novo eu vou puxar um pouquinho o negócio para o Platão também, que a temperança é a primeira virtude que a pessoa tem que desenvolver para que ela consiga desenvolver as outras. Porque o que os antigos entendiam é que a temperança, se você for usar a analogia do nosso corpo humano, a temperança está associada ao ventre, né? Ao estômago, que é o prazer da mesa, da comida, da bebida, e às partes íntimas, né? Os órgãos sexuais, que é a parte do prazer na cama, do sexo. Então, é algo que os antigos entendiam, que você tem que controlar essa região primeiro, para depois você desenvolver a coragem, a sabedoria e a justiça. Você não consegue desenvolver as outras se você não for uma pessoa disciplinada, como o Gustavo falou, temperada, digamos assim, né? A pessoa que consegue controlar as suas paixões, os seus impulsos. E eu acho que nessa primeira parte o Aristóteles ele toca muito na virtude da temperança. E é muito interessante que acho que é no capítulo 2, adiantando um pouquinho, que o Aristóteles ele meio que... Agora eu sei de onde Santo Agostinho puxou a ideia dele. O Aristóteles diz: a virtude e o vício se relacionam com essas mesmas coisas. Então, assim, tanto a virtude como o vício, elas vêm da mesma região da alma humana. Elas possuem a mesma energia que nos impulsionam a fazer o que é certo e o que é errado, né? Então, essa introdução assim dos primeiros 2 ou 3 capítulos é brilhante. Ele realmente coloca a base para que a gente consiga trabalhar em cima, né? Para a gente cultivar as outras virtudes. Certo. Então, passando para parte 2 e 3. Eu acho que a 2 ela é um pouco mais curtinha, né? Então dá para juntar com a 2 e a 3 já de uma vez. Mas a 2, aí ele começa a descrever, por exemplo, que a virtude moral, ele separa a virtude moral da intelectual. Por que ele chama de intelectual? Porque ele acredita que as 4 cardeais ali, elas são mais adquiridas com o conhecimento, com o intelecto. Elas são muito mais entendidas, enquanto as morais, elas são muito mais mãos à obra, elas são muito mais praticadas, elas dependem muito mais da disciplina, como vocês mencionaram. Aí ele menciona para a parte da moral, ele foca na moral no livro 2.
As virtudes morais, elas estão muito atreladas com o equilíbrio e o meio termo. E aí ele descreve que existem 3 possibilidades para cada ato. Ela pode ser excessiva, ela pode ser um ato muito maior do que ele deveria ser. Ele poderia ser muito menor do que ele deveria ser, aí é a escassez, é a falta. E ele poderia ser equilibrado, ele poderia ser num ponto, e aí ele é a virtude. Então, por isso, por exemplo, aí ele dá alguns... mais pra frente vai dar alguns exemplos, eu vou deixar para falar depois, mas a coragem, que é a base, né, que é o que ele mais usa, são os 2 que ficam mais evidentes, né, então ele usa mais dessa parte, né. Por exemplo, uma pessoa que é muito corajosa, ela fica ousada, ela não tem senso de autopreservação, ela literalmente vai comprar brigas que ela não deveria, e ela vai estar muito mais dependente do ego dela do que das próprias condições racionais. Enquanto uma pessoa que é covarde, ela trava, ela não consegue lutar por nada. Então, já a coragem seria o termo correto disso, porque ela luta pelo que ela deveria lutar, considerando os riscos que deveriam ser considerados. E, ao mesmo tempo, ela tem esse tom de mortificação, porque você não é guiado pelas suas paixões, né? E justamente essa mortificação leva ao equilíbrio, né? Ao justo termo, ao justo ato. E aí na parte 3 ele refere também que 2 coisas moldam essa barra, né? De excesso, escassez e equilíbrio, né? Que é o prazer e a dor. Geralmente é como nós entendemos o prazer e como nós entendemos a dor e como nós reagimos a esses 2 é o que vai, assim, mensurar, né, nossos atos. E ele diz que, por exemplo, aí ele começa a articular que o prazer ele precisa ser também dosado, porque ele é um incentivador, né? Por isso, por exemplo, se com excesso, se deixar o prazer, ele vai levar ao excesso. E a dor também, ela é necessária, né? Justamente para conter o prazer. E aí ele dá mais pra frente ele até dá na conclusão ele até dá um ponto que prazeres que não vêm acompanhados com nenhuma dor precisam ser moldados com o máximo alerta, porque é dele que vai vir as piores degradações, né? Uma consequência negativa aí é bom, porque você pelo menos sabe ali quando parar, né? Isso me lembra muito a sociedade de hoje também, né? Que dá cada vez mais prazeres com menos consequências, o que é perigosíssimo. E um termo também que ele define, que tem que tomar muito cuidado para não confundir, que ele fala que também cada coisa tem que ser caracterizada ao seu específico, à sua situação específica, né? Muitos interpretam de maneira errada isso como relativismo, né? Falar que, então, cada um tem o seu, né? Mas não é bem isso. O que Aristóteles dizia aqui é uma palavra grega que não é muito usada hoje, que é chamada entelequeia, que é o quê? Cada pessoa tem o seu limite. E aí já é baixo para vocação. Por exemplo, uma pessoa que tem vocação atlética, ela vai conseguir muito mais além na virtude atlética do que uma pessoa que não tem essa vocação. Então, ela vai conseguir ir muito mais, moldar o seu físico de uma maneira muito melhor e conseguir consequências muito maiores, né, do que uma pessoa que não tem essa vocação. Mas também não é por isso que essa pessoa tem que deixar de buscar. Ela tem que buscar também, mas ela tem que saber que a vocação dela, ela vai conseguir o máximo, o esplendor dela em outra coisa. Cada um vai conseguir o seu máximo em determinadas áreas, né? E aí ele já deixa essa brecha pra... se eu não me engano, ele vai falar mais da entelequeia, não sei se é mais pra frente na Ética Nicômaco, ou se é em outros livros. Mas aqui ele já começa a falar disso, né? De que a virtude também, ela, por mais que ela seja absoluta, ela também tem que ser encaixada em um contexto particular de cada um, né? Mas esse particular de cada um não devemos confundir com o relativismo. Bom, a parte 2 e 3, como o Matheus falou, meio que é uma parte só, né? Eu confesso que eu não tomei muitas notas dessa parte, porque eu fiquei prestando muita atenção acho que na parte seguinte. Eu acho que vamos adiantar um pouquinho, que é como Aristóteles divide. Ele vai tentar explicar da onde realmente vem a virtude, né? Da onde o ser humano consegue cultivar as virtudes. Daí ele divide a alma em 3 partes, né? Que são as paixões, as faculdades e as disposições de caráter. Daí ele vai examinando cada uma delas e tentar ver da onde brota, assim, o ímpeto de cultivar as virtudes. Daí ele fala que as paixões não são, porque é algo que vem do instinto mesmo da pessoa, e a virtude não está associada ao instinto da pessoa, né? Daí ele parte para as faculdades individuais de cada um, que como o Matheus falou, né? Cada um tem a sua capacidade. Então o artista ele tem a sua faculdade estética, né? Para poder construir obras de arte. Enquanto que o artesão, por exemplo, ele é alguém mais manual, consegue moldar, por exemplo, a madeira para fazer uma mesa e tal. E daí ele fala que não é disso, né? As virtudes não vêm do talento natural. E isso é algo que, por exemplo,
desmontaria o darwinismo, porque o darwinismo diz que a virtude da pessoa vem da raça dela, né? E isso não é verdade, como Aristóteles disse. O talento natural de alguém não será a base para a construção de uma pessoa virtuosa. Daí tem a última parte, que é a disposição de caráter, que é basicamente a escolha da pessoa, né? Como ele diz, as virtudes são modalidades de escolha ou envolvem escolha. Então está completamente atrelado à disposição de caráter da pessoa. A pessoa tem que escolher agir de certa maneira para que ela haja, por exemplo, de forma justa, ou de forma temperada, ou de forma corajosa. E ele fala assim também, né? Se as virtudes não são paixões nem faculdades, só resta uma alternativa, a de que sejam disposições de caráter. Então, a virtude do homem também será a disposição de caráter que o torna bom e que o faz desempenhar bem a sua função. Ou seja, a pessoa, ela tem as faculdades inerentes dela, ela tem os instintos, as paixões inerentes dela, tudo isso vem da carne, né? Digamos assim, vem do lado mais animalesco do homem, e isso eu acho que dá uma pontezinha para uma metafísica básica, né? Aristóteles entende que a virtude vem da escolha da pessoa, vem do intelecto, como ele abordou anteriormente também, né, nos primeiros capítulos, que a pessoa tem que escolher, ela tem que fazer isso, não só para que ela seja uma pessoa boa, mas também que ela consegue, por exemplo, desenvolver melhor suas faculdades inerentes, os seus talentos inerentes. Então, com a disposição de caráter certa, o artista será um artista melhor, um artesão será um artesão melhor, um governante será um governante melhor, e assim vai. E também, com a disposição de caráter correta, a pessoa vai conseguir controlar melhor as suas paixões e não será escravo delas, né? Então é muito interessante essa parte que o Aristóteles toca, que tudo depende muito da escolha da pessoa, se ela vai ou não viver de forma virtuosa, né? Tem outra frase aqui também, né, que eu destaquei, que ele diz que um mestre em qualquer arte evita o excesso e a falta, buscando o meio termo e escolhendo-o. O meio termo não no objeto, mas relativamente a nós. Ou seja, o bom mestre, o bom artesão, o bom artista, o bom político, o bom soldado, sempre vai escolher o meio termo no que diz as virtudes humanas, né? Sempre. Então, um soldado, ele vai ser corajoso, ele não vai ser covarde, logo ele não vai fugir da batalha, mas ele também não será um maluco que vai se jogar no meio do inimigo assim, sem raciocinar direito, né? Da mesma forma, o artista, ele não vai, por exemplo, tentar passar mensagens ruins se ele tiver uma boa disposição de caráter, né? E isso, principalmente a classe artística, eu diria, é algo que vemos muito hoje em dia, né? As pessoas, elas têm as faculdades, elas têm as paixões para desempenhar uma certa função na sociedade, mas não têm a disposição de caráter correta para fazê-lo. E isso é algo que nós precisamos resgatar e que um pequeno capítulo da Ética Nicômaco já trata disso. Então, assim, o que aconteceu para que a gente para que a sociedade como um todo esquecesse disso, né? E só para finalizar, o Aristóteles, de novo, ele incita que a virtude é o caminho do meio. Então ele diz: a virtude é mais exata e melhor que qualquer arte, como também o é a natureza. Segue-se que a virtude deve ter o atributo de visar ao meio termo. Refiro-me à virtude moral, pois é ela que diz respeito às paixões e ações, nas quais existe excesso, carência e um meio termo. Então, assim, é o caminho do meio. A virtude é sempre o caminho do meio. Você não vai ser um covarde, nem um maluco. Você não vai ser um avarento, mas você também não vai ser um insensível. É sempre o caminho do meio. E, como eu falei anteriormente, né, eu diria que isso está muito mais atrelado à virtude da temperança. E a gente tenta sempre atingir ali o meio termo das nossas paixões e das nossas faculdades, né? Não fazer de mais e não fazer de menos, mas fazer na medida certa. É isso. Tá, então vou passar então para a parte 4 e 5. O Eduardo adiantou a parte 5 aí. Mas só um comentário antes. Ele fala das paixões, faculdades e virtudes. É que ele fala sobre... Para você entender sobre a virtude, você precisa perguntar para alguém virtuoso. Isso é um ponto que Platão e Aristóteles discordavam muito, e a católica pegou um pouco de cada, né? Porque
para Platão, se você entender a virtude, você precisa recorrer ao mundo das ideias. Então, Platão ele pensava muito mais em entender, em tentar conhecer a virtude pelo que ela era, né? Pelo que era o ideal, pelo que era perfeito, né? E esse perfeito não necessariamente existiria. E por isso Platão era muito mais místico, era muito mais idealista, né? Agora o Aristóteles não. Para ele, se você quer entender a coragem, tem que perguntar para alguém corajoso. Se você quer entender a prudência, tem que perguntar para alguém prudente. Então o Aristóteles é muito mais pé no chão, mais terra, né? E isso reflete ao modelo mimético, né? E aí a católica ela pega muito disso. Por exemplo, nós pegamos também os modelos dos santos, que são modelos miméticos, né? Que são modelos ideais, são modelos de pessoas que alcançaram essa virtude. Mas também nós pegamos de Cristo e de Deus, né? Que é um modelo perfeito. Então, Cristo mesmo diz, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, no caso, não podemos dizer que assim, ambos estavam completamente certos, né? Porque, no caso de Aristóteles, tem uma falha. E se não tiver ninguém virtuoso na sociedade? Como faz para disseminar a virtude? Com Aristóteles, a sociedade está morta. Porque se o último homem virtuoso não se corromper, acabou. Não tem mais em quem se basear no modelo mimético e já era. E ao mesmo tempo, Platão também não está totalmente certo nisso, porque a virtude ela se manifesta no homem. E muitas vezes nós precisamos de apoios concretos, né, para entender a virtude, não só se basear tanto no mundo ideal, né? Mesmo porque se nós não tivermos exemplos práticos, nós não conseguiremos entender esse mundo real, esse mundo ideal com clareza, né? Mas claro, como posso dizer, não dá para exigir esse tipo de julgamento deles, porque havia muita informação que eles não tinham, né? Nós temos e nós conseguimos entender e separar que eles chegaram, né, e conseguir montar num modelo só. E por isso também, mais uma vez, uma crítica ao relativismo, né? Justamente aí a gente vê que Aristóteles nunca seria um relativista, porque ele nunca iria pensar, por exemplo, que você define o que é coragem. Não, é questão de ponto de vista. Não, para Aristóteles é bem claro. Tem que perguntar pro virtuoso. Tem que chegar, tem que mostrar realmente aquela pessoa é corajosa nisso e todo tem que concordar. E aí você pergunta pro corajoso como ele conseguiu aquela coragem. E não individualizar a virtude, não tentar individualizar o que é bom. Da mesma forma, Platão era menos relativista ainda. Platão falava, não, eu não quero nem saber a sua opinião, eu quero saber o que o mundo das ideias tem a dizer sobre isso. Então, quem chegar mais perto do mundo das ideias tá ótimo, por isso que a gente é filósofo, a gente busca a verdade, né? Então, no ponto 4 é justamente para esclarecer ainda mais as interpretações erradas que muitos fazem do ponto 3, né? Sobre como eles não são relativistas. E o ponto 5 é entrar na parte do que o Eduardo falou. Eu só queria acrescentar uma pequena coisa, né, que ele explicou muito bem, sobre as paixões. As paixões, a gente nunca deve entender paixão como algo bom. Geralmente nós tendemos a pensar isso por causa das músicas, por causa da nossa cultura, que prega a paixão como algo bom. A paixão, ela é uma falha. A paixão significa queda. É algo que a gente sente tanto que a gente sofre por aquilo, né? Tanto que falam a paixão de Cristo, é quando Cristo morreu. Então, quando estamos apaixonados por alguém é porque nós estamos nós gostamos tanto daquela pessoa que nós saímos de nossos sensos. E quando nós somos apaixonados por algo, nós nos apegamos tanto daquilo que nós saímos de nossos sensos. E a paixão ela deve ser controlada deve ser considerado como algo que deve ser controlado. Na visão clássica, nós só amamos alguém de verdade quando nós conseguimos conter a paixão que nós temos. Nós nos apegamos tanto, nós entendemos que aquela paixão precisa ser contida a ponto de amarmos também racionalmente aquela pessoa. Então, por isso, paixões, então a virtude não pode ser uma paixão, certo? Ela não pode ser algo desordenado. E também faculdades, como o Eduardo mesmo explicou, não pode ser porque também, da mesma forma também não pode ser um talento, também não é algo que você adquire só pelo conhecimento, né? Porque faculdades também a gente pensa nisso. Algo que a gente adquire só pela abstração, por algo que a gente descobriu. Mas não é isso. A virtude, ela é algo a mais do que isso. Então ela só pode ser algo que é de caráter, né? Algo deliberadamente escolhido, porque é algo que nós sentimos pela paixão, algo que nós conhecemos pela faculdade, mas é algo que nós, da mesma forma que sentimos e conhecemos, nós escolhemos pelo caráter. E isso também aí alude muito a Platão, que separava as pessoas em 3 tipos, né? Os que a classe de bronze, que era a plebe, era o povo, era os mercadores, era a classe que sentia, era a classe das paixões. Tinha a classe dos políticos, né, que era a classe das faculdades e do talento, e dos militares também. E tinha a classe dos filósofos, que era a classe que deliberava tudo isso. Então, realmente, aí Aristóteles pegou muito de Platão, mas como observação sobre esse ponto 4 e 5. Mas, na verdade, foi só um complemento mesmo, que o Eduardo também já tinha adiantado. E depois disso nós iríamos para o 6, que seria um detalhamento maior sobre o meio termo. Mas antes de passarmos pelo ponto 6, alguém quer acrescentar alguma coisa?
Só para dar uma frisada aqui, de um jeito bem fácil, né, bem democraticamente, como nós dizemos, de como poderia ser visto isso hoje em dia, a reflexão e a prática, né, sobre como que você vai fazer para alcançar, por exemplo, no caso de um atleta, né, aplicando isso. Ele pode ter nascido com a disposição para aquilo, mas ele tem que saber como que ele vai chegar lá, chegar ao ápice disso. Então, não simplesmente ter somente ter nascido com isso, ter nascido com essa facilidade, ter nascido com como trabalhar em cima disso. Ele saber o caminho que ele vai ter que percorrer, né? Pensar sobre e saber onde e como chegar. No caso, chegar no seu auge, né? De sua virtude. Acho que assim, é bem fácil, né? De um jeito um pouco mais fácil de compreender, trazendo os dias de hoje. Você se disciplinar em relação a horários, sei lá, talvez treinos, alimentação, tudo mais, para você trabalhar isso e desenvolver. Acho que é um exemplo prático e fácil de se aplicar, para assim, ficar tão complexo de entender. Só um complemento também, que o Matheus falou muito bem a parte 4, que realmente, uma coisa que a nossa sociedade esqueceu muito é que as paixões, de fato, é algo assim que a gente não deve dar muitos ouvidos, né? A paixão, ela, como o Matheus falou, é um sinal de queda, e nós que seguimos a tradição cristã, né, sabemos que é a queda original, né, a queda de Adão e Eva, que machucou a alma humana de uma forma que nós meio que nos apegamos ao lado carnal, ao lado irracional do nosso corpo. A parte das paixões e tal é algo que a sociedade moderna incentiva tanto que a gente se apegue a ela, né? É muito difícil a gente... Assim, não é tão difícil, mas é difícil que as vozes que digam isso sejam ouvidas, né? Porque chegou num momento tão assim de desconstrução intelectual que as pessoas não só não ouvem, como não querem ouvir, né? Parece que quando a gente fala que a pessoa não pode ouvir muitas suas paixões carnais, ela meio que ela simplesmente não quer ouvir. Assim como a pessoa talentosa, ela quer, como o Matheus falou, viver de uma forma relativista, né? A pessoa que é talentosa, ela quer criar o próprio conceito de coragem, o próprio conceito de moral, o próprio conceito de intelectualidade. Então, é por isso que é muito importante a gente ver esses autores antigos e ver como eles falaram que não, a gente não pode ouvir nem nossa carne, nem só o nosso talento individual, nem só o nosso intelecto, porque é algo que vem além disso. E só para complementar o Matheus também, a disposição de caráter, que nem tem a parte carnal, que são as paixões, tem a parte intelectual, que são as faculdades. A disposição de caráter é algo que realmente é uma junção, vai além dos dois, mas de certa forma, no meu entendimento da leitura, né, meio que une tanto as paixões como as faculdades. Mas tem um elemento extra, que é o elemento, eu diria, místico, que é o elemento da liberdade de escolha de cada um, né? O livre-arbítrio. Então é algo que a gente vive. A disposição de caráter é algo que a gente vive. Não vem só do intelecto, nem só da carne, mas é algo que a gente vive. E claro, esses autores, eles, como Aristóteles, eles tentam estipular qual é o caminho do meio pelo qual a gente deve agir, né? E é muito importante a gente relembrar essas coisas, porque o que eu vejo também é que o mundo moderno quer saber muito como as coisas funcionam. É um mundo muito materialista, mas não nos diz como devemos viver nesse mundo materialista, né? E esses autores antigos, eles meio que tentam aos trancos e barrancos, né? Porque como o Matheus falou também, Platão e Aristóteles não tinham tudo revelado para eles. Eles foram meio que os primeiros a tentar descobrir qual é a melhor forma de viver, né? E você vê que mesmo eles sendo os primeiros, eles ainda têm tanta coisa a nos ensinar que a gente até meio que deveria se envergonhar um pouco de ter esquecido o tamanho conhecimento. Bom, é isso. A gente já pode seguir então para o próximo capítulo. Um comentário rápido só que eu lembrei agora, sobre uma das doutrinas que a gente refuta pensando nessa questão de paixões, faculdades e caráter, é o próprio Nietzsche, né? Porque ele, no livro dele que falava Deus estava morto, né? Ele
basicamente a ideia dele era simplesmente essa, né? Tipo, uma moral cristã tá morrendo, agora o que a gente faz? A gente pegamos as pessoas mais talentosas, colocamos no topo e dane-se, as vontades dela que vão governar o mundo. E o governo do mais forte, né? A famosa justiça de Trasímaco. E o que Nietzsche pregava era justamente o contrário de Aristóteles, né? Que era que uma pessoa se orgulhava tanto de suas faculdades que a escolha de caráter dela era corrompida, então ela se entregava às suas paixões. Então, Nietzsche, ele fazia a antítese do que Aristóteles fazia. Enquanto Aristóteles estava construindo o pensamento social para que as pessoas se contenham, sejam menos animalescas e mais civilizadas, né? Nietzsche, tão orgulhoso, claro, nasceu numa Alemanha, no Império Alemão, no seu auge, né? Estava tão orgulhoso da sua própria sociedade, do seu próprio talento, de tudo que a civilização cristã havia construído, que tentou justamente anular isso, falando, quer saber, se entregue às suas paixões, que somos os melhores mesmo, e dane. E acabou muito mal, né? Acabou justamente na queda da Alemanha 2 vezes, em 2 grandes guerras globais, né? Mas é interessante que se o pensamento aristotélico estivesse bem disseminado nesse período, o pensamento de Nietzsche não se disseminaria tanto, né? E é disseminado até hoje, porque justamente as pessoas não entendem as paixões como algo assim que deve ser contido, mas assim, como algo que deve ser disseminado e imposto ao mundo, né? E essa principal perda de controle das paixões é o que leva aos principais conflitos, né? Porque se todo mundo quer impor suas paixões, não tem harmonia, não tem senso de bem comum, perde-se o senso de... vira literalmente todos igual aquele meme do Jacques, né? Todos lágrimas e ranger de dentes, né? Se enfrentando uns aos outros porque não tiveram suas paixões atendidas. E é um ciclo que não termina, né? É um ciclo que vai degenerando até acabar. Mas aí passando pra parte 6, 7, 8... Matheus, só um pequeno ponto também que é muito interessante que você comentou. Eu acho que foi o professor Victor Salles que falou isso. Não sei, eu acho que foi ele. Que quando a gente começa a ler filosofia, a gente nunca deve começar pelo final da filosofia, no caso Nietzsche. A gente tem que começar pelo começo, que foi Platão e Aristóteles. Então, é muito interessante que as pessoas que tentam assim entrar no mundo, começar a ler filosofia, né, sempre começa pelo final da filosofia, que são os filósofos modernos, sendo que não, o melhor se fazer é começar pelos primeiros, quem começou essa história de filosofia, então Platão e Aristóteles, que aí você vai lendo, você vai compreendendo e você vai ver que a filosofia moderna meio que desconstruiu tudo que foi construído antigamente. Então é muito interessante o que você comentou, mas bora seguir. A parte 6, 7 e 8 a gente pode juntar porque basicamente as três falam a mesma coisa, são exemplos de virtudes. E aí o Aristóteles pega as virtudes morais básicas, né, que mais visíveis, e vai jogando e colocando seu excesso e colocando sua falta, né? Por exemplo, aí ele volta para a coragem, que o excesso é a ousadia e a falta é a covardia. E o ideal é a coragem. Não devemos nem desconsiderar todos os riscos, mas nem também deixar os riscos nos congelarem. O correto a se alcançar é justamente a justa medida ali entre os dois, para considerarmos os riscos, mas também agirmos quando devido. Ele também fala sobre a parte das riquezas, né? Uma pessoa que gasta demais, uma pessoa que entrega toda a riqueza em prol de prazeres fúteis, ela é pródiga, né? Ela, enquanto uma pessoa que literalmente não gasta com nada e se apega muito às riquezas, quer só acumular, ela seria avarenta, né? Então o justo seria o gasto ideal, o gasto com as medidas necessárias e a poupança necessária sobre os bens, né? Ao mesmo tempo que ele aplica também, ele volta para o prazer, uma pessoa que se entrega muito aos prazeres, ela também ela acaba ficando, digamos assim, eu esqueci a palavra que ele usa, mas ele usa uma palavra muito complexa para explicar, mas ele também explica, na perspectiva dele, sobre uma pessoa que é sem prazer, ele não tem uma palavra certa para isso, mas ele usa o termo insensível, né? Ele tenta criar um termo insensível ali. E também nós já discutimos no livro 1 que a moralidade cristã superou isso, porque é possível ser feliz mesmo na ausência de prazer, considerando que você tem o estado de graça. Ele também até fala sobre questão social, uma pessoa que é muito bajuladora, uma pessoa que é muito... o famoso Democratic Man, é o cara que quer agradar todo mundo. Ele também ele está em excesso, e uma pessoa que se fecha para todos, é uma pessoa que acaba sendo ranzinza,
o ideal seria a justa sociabilidade para se formar laços bons e boas amizades, né? E ele vai dando vários e vários exemplos sobre... E os que me marcaram foram justamente esses, né? Os do prazer, os da riqueza, a própria coragem e a sociabilidade, que para mim foram os que mais marcaram, como exemplos claros de virtude, como equilíbrio, mas também os excessos são bem visíveis, né? No referente a descontrole, né? A desordem. Então, eu vou meio que começar de trás para frente, né, nessa parte, que realmente, como o Matheus falou, o Aristóteles ele toca se a pessoa é avarenta, se a pessoa é calma, se a pessoa é, digamos, engraçada na medida certa, se a pessoa é amável na medida certa, se a pessoa é invejosa. Então, assim, e tem um ponto que eu vou deixar por último assim na minha fala, que eu vou levantar o questionamento que eu meio que não entendi muito bem e não sei se vocês pegaram também. Mas assim, é muito interessante que, por exemplo, ele fala da pessoa sincera, né? A pessoa que fala a verdade. Ele diz que a pessoa que é sincera na medida certa, ela é verídica. Ela é a pessoa que contempla a veracidade. Ela fala a verdade, mas assim, com certo pudor, com certo freio, né? Ela não vai te bater assim com a verdade na sua cara. E ele fala que o exagero disso é a jactância. Acho que essa palavra é complicada que o Matheus não lembra. E o hábito dessa pessoa é a jactanciosidade. E a pessoa que não fala a verdade, ela é uma pessoa falsa, modesta. E ela não diz a verdade claramente na cara da pessoa, né? Na verdade, não fala a verdade nenhuma. É a falta de veracidade no convívio da pessoa com a sociedade. E tem também a avareza, né, como o Matheus falou, que é dar e receber dinheiro no meio termo, é a liberalidade. O excesso é a prodigalidade e a deficiência é a avareza. Então a pessoa, quando não dá, assim, não é muito caridosa, digamos assim, é muito apegada ao dinheiro, ela é avarenta. E a pessoa que dá muito dinheiro para os outros, ela é prodígio, que gasta demais e não consegue economizar nada. E principalmente nesse ponto da avareza, a gente consegue desenhar mais ou menos os 7 pecados capitais, né, que o cristianismo nos trouxe, a compreensão disso, né? E é muito interessante ver que até os antigos que não tinham a revelação para eles conseguiam assim meio que ver na natureza, na própria sociedade, né, no próprio homem, essas tendências, desenhar padrões que permitissem que a gente não caísse nessa armadilha, né? Que nem a avareza é algo que a gente vê muito hoje em dia. A pessoa ou vai acumular muitos bens, assim, casas, dinheiro, posses, ou ela simplesmente vai entrar em dívida porque ela não consegue se controlar. Então, mais uma vez, você vê como isso é meio que cíclico, né? De novo, isso volta à virtude da temperança que ele falou no começo. Então, a pessoa que não consegue controlar os seus gastos, ela é prodígio. Ela não consegue assim construir nada, porque ela não está sempre zerada assim na conta bancária. Enquanto que a pessoa que é muito apegada, tem assim um amor assim doentio pelo dinheiro, vai guardar tudo, ela é avarenta. Então é algo que a gente vê muito também na nossa sociedade atual, principalmente na nossa sociedade materialista, que a gente esqueceu esses ideais, né? E, de novo, isso é algo que a gente vê nos 7 pecados capitais. Também tem a parte da sinceridade, que eu já falei, né? Que é a pessoa que fala a verdade na medida certa, ela é uma pessoa verídica. Então podemos dizer que os grandes sábios sempre foram verídicos, porque eles falavam a verdade, mas assim, não falavam nem com ódio, nem com uma raiva interior, mas também não escondiam a verdade. Então, por exemplo, Cristo falava a verdade assim, com os fariseus e com seus discípulos, da forma correta, na medida certa. E claro, os grandes santos e os grandes filósofos meio que chegavam até certo ponto também, né, nesse espectro, né, do meio termo, que as pessoas falavam a verdade na medida certa. E tem a parte da inveja, que é algo que não só eu observo em mim mesmo, quanto também eu vejo muito na sociedade moderna, que esqueceu, né? Na verdade, eu acho que não esqueceu, porque a inveja, se a gente for
tratar isso do ponto de vista cristão, a inveja eu diria que é o pecado mais vergonhoso de se cometer, né? Porque é aquilo que você reconhece sua incapacidade e você deseja aquilo. Por exemplo, um amigo meu conseguiu um emprego melhor. Daí você, assim, no seu íntimo, você sente você raciocina consigo, né? O invejoso pensa consigo mesmo: eu deveria ter aquilo, essa pessoa não merece ter o que ela tem. E é algo que o Aristóteles ele fala muito bem. Ele fala: a justa indignação é um meio termo entre a inveja e o despeito. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que ver a pessoa que construiu algo, que conseguiu algo bom, você tem que ver aquilo e pensar: nossa, eu quero ter aquilo também, mas nos meus próprios termos. Eu consegui aquilo com o meu esforço e que bom que o meu amigo conseguiu aquilo. E ele trata disso, né? Ele fala que o invejoso, ele sente dor ao ver a boa fortuna do seu semelhante. Então, assim, você sabe que você está sentindo inveja quando você sente uma angústia, uma dor, uma raiva quando o seu semelhante construiu algo bom, conseguiu algo bom. Isso não é bom. Uma coisa que eu só preciso acrescentar também é que a justa indignação, ela é quando você se indigna por algo que foi conquistado injustamente pelo próximo. Então, por exemplo, se alguém roubou algo de alguém e não foi punido, aí a pessoa fica rindo. Então você tem uma justa indignação por aquilo, né? Então isso é virtuoso, né? Porque você não pode simplesmente comemorar algo que foi conquistado de métodos ilícitos, né? Então a justa indignação, ela é o contraponto da inveja, que é você se indignar por tudo, né? E a indiferença, né? Que você não se indigna por nada, né? Não, perfeito, você definiu perfeitamente. Sobre a inveja, eu queria deixar nisso mesmo. Agora, um ponto que ele trata no começo do capítulo e que eu vou deixar agora levantar a questão, eu até anotei aqui, se é um conflito do cristianismo com a virtude da humildade, que o Aristóteles diz, né? Com respeito à honra e à desonra, o meio termo é o justo orgulho. Então, para nós cristãos, o orgulho seria um pecado. O que Aristóteles quis dizer com justo orgulho? E ele encerra essa frase, né? O excesso é conhecido como uma espécie de vaidade oca, e a deficiência como uma humildade indevida. Então, assim, eu não entendi bem essa... Assim, eu acho que eu sei mais ou menos o que Aristóteles quis dizer com isso, mas eu queria levantar a questão para vocês, se essa parte entra em conflito com que a teologia cristã, né, principalmente a católica, nos diz sobre a humildade. Que o Aristóteles diz, né, o meio termo é o justo orgulho. Não seria o orgulho para nós um pecado também? Um vício? E a vaidade oca, eu meio que eu sei o que é. E a humildade indevida, não sei muito bem o que seria. Não sei se vocês entenderam essa parte. Mas é isso mesmo, isso é um conflito mesmo, isso não pegamos para nós, porque a magnanimidade é uma virtude para Aristóteles, mas para o cristão isso não existe. Tem que ter, no lugar da magnanimidade nós colocamos a humildade, porque o cristão, de fato, ele nunca deve, por exemplo, se vangloriar por uma qualidade sua, mesmo que ele tenha essa qualidade. O que ele deve fazer é dedicar essa qualidade a Deus, porque é justamente a fonte correta da sua virtude, né? Enquanto para Aristóteles, para o grego em geral, que eu tinha comentado no livro 1, o orgulho era algo legal, era algo positivo. Os gregos eram competitivos, né? Eles sempre colocavam em si glórias, né? E isso é algo que foi muito difícil de corrigir, mesmo pro apóstolo Paulo, quando ele foi converter os gregos, né? Para os gregos era um absurdo você não pegar nenhum mérito das coisas que você faz, porque para o grego ele vivia para isso, né? Ele vivia para ser reconhecido. Então, mas por isso que, por exemplo, Sócrates foi uma abominação para os gregos também, porque Sócrates literalmente não estava nem aí, ele não queria nada. Por isso que ele chamou tanta atenção, e até morreu, foi morto por isso, por ter chamado tanta atenção assim. E já Platão e Aristóteles, Platão ele compreendia mais Sócrates, mas ele também não conseguiu pegar essa virtude de Sócrates, e Aristóteles entendia muito menos ainda. Só foi resgatar esse comportamento de Sócrates justamente com a cristianização da Grécia, que foi quando o apóstolo Paulo foi debater com os gregos e conseguiu trazer a maioria deles, a boa parte deles, para a cristandade. E aí eles conseguiram entender que realmente a humildade era a virtude para se colocar no lugar da magnanimidade, mas era algo assim que para eles era inconcebível antes de Cristo.
Ah, não, perfeito. Era isso mesmo que. Eu realmente lembrei do primeiro livro que a gente leu, né? No livro um sobre essa parte, mas o Aristóteles ele meio que passa batido na parte da honra e desonra no livro 2, né? Ele só deixa basicamente essa frase quanto ao justo orgulho. Mas é muito interessante o ponto que você trouxe quando o apóstolo Paulo foi debater lá com os atenienses, né, com os gregos sobre isso. E realmente, os gregos não conseguiam entender. E isso não só dos gregos, né? Um vício que passou para os romanos também. E os romanos eles tinham orgulho em outras áreas, né? Mas era um vício que os pagãos, não só os pagãos antigos tinham, mas os neopagões atuais também têm. Então, assim, é, é algo que meio que voltou, né? O justo orgulho. E a humildade meio que jogaram para escanteio, digamos assim. Assim, os romanos eles tinham ainda outra falha, né? Que eles não entendiam a caridade. O romano ele é estoico, né? Então os bons romanos eles eram estoicos, então para eles eles entendiam a necessidade do autocontrole, né? E para eles até dava para entender a humildade com mais facilidade, porque eles falavam, beleza, nós não somos nada, o que importa é Roma. Então eles tinham esse senso de auto-sacrifício. Mas para você falar para o romano que ele tinha que ajudar o fracassado, que ele tinha que ajudar aquele que falhou, ajudar o bárbaro, converter o bárbaro, pro romano aí isso era inconcebível. Pro romano ele falava, mas o quê? Porque eles passavam milhares de anos lutando justamente contra suas paixões, contra a plebe, né, que tentava empurrar Roma para baixo, e contra os bárbaros. Então, para eles ter que pegar parte do que eles conquistaram com muito esforço e entregar para o próximo, que era totalmente contrário aos valores dele, para eles era muito difícil. Então, para Paulo e para Pedro foi muito foi árduo. E tanto que os romanos eles só conseguiram entender isso com clareza, com sacrifício, né? Porque depois que eles viram que o caminho deles levaram a Nero, por exemplo, e Pedro e Paulo eram outro nível de liderança, outros níveis de liderança, e da mesma forma, eles não foram reconhecidos como deveriam na época, e também eles ajudavam aqueles que estavam tentando matar eles, foi um choque para os gregos e foi um choque para os romanos. Até na Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo fala, né, que a cristandade ela é insanidade para todos os povos, né, mas que é o caminho verdadeiro, e por isso que ela deve ser defendido. Gustavo, você quer comentar alguma coisa nesse meu tempo? Sim, é que eu tô com um probleminha aqui com a rede, por isso que eu não tô evitando falar, porque vai cortar de qualquer forma, mas enfim, rapidinho. Só frisando 2 pontos aqui atrás, o que eu marquei bastante, quando eu li, isso, assim, trouxe bastante à tona, né? Eu lembrei de uma conversa que eu tive com você, Matheus, a gente parou para falar sobre inveja e sobre o orgulho, são 2 coisas que andam juntas, né? Ou vai estar no mesmo indivíduo, ou vai estar entre 2 indivíduos que vivem criando um ciclo infinito, né? Um invejoso botando defeito nas coisas do orgulhoso, o orgulhoso indo lá esfregar na cara dele que ele conseguiu, que ele foi lá e fez. É um ciclo vicioso, né? Isso acaba virando um loop e não sai do mesmo lugar. Tomar bastante esse cuidado, porque é muito comum, né? Como você mesmo disse sobre a inveja, tipo, é algo que é imperceptível, mas talvez o pecado capital mais presente, cara, eu acredito que isso é mais presente, que a gente acaba não percebendo, né? Até mesmo assim, por mais que esteja mínimo, assim, em nós, assim, em algum momento nós tivemos isso, né? Mas é importante saber que isso existe para controlar, né? Para chegar ao ponto de você entender o que está acontecendo e você controlar isso. E mesmo vale para o orgulho, né? Então, assim, a gente sempre vai ver aquela pessoa botando defeito nessas coisas, né? E tomar cuidado para não querer jogar na cara, deixar o orgulho falar mais alto, né? E quanto à verdade, nessa parte aqui sobre a verdade, né? Que a gente tinha falado. Ter um pouco de controle também, né? Aplicando aos dias de hoje, para a gente não simplesmente chegar e não ser aquela verdade que a gente vai olhar na cara da pessoa, ver algum defeito, né? Não sei, que nós consideramos defeito nela e falar na cara, simplesmente porque pensamos aquilo. Não se trata sobre isso, né? Falar sobre defeitos físicos do nada, assim, na cara da pessoa, né? Que nem aquela... Ser super sincero, assim, falar uma coisa que não tem nada a ver. Não se trata disso, mas a verdade em ponto que nós falamos sobre problemas reais, né? Sobre uma argumentação verdadeira.
Só para não confundir, não achar, né? Quem for nos escutar, achar que a verdade é simplesmente você ver algum problema e na passiva agressividade você fala, tal coisa é assim assado. E você sai e joga essas palavras ao vento como se tudo ser aceito porque aquilo, você acredita naquilo, né? Na verdade, não nesse ponto. É só isso, é só um adendo que eu queria dar aqui sobre a aplicação. Nós aplicamos isso nos dias de hoje, né? No cotidiano, e nós podemos perceber como isso acontece, né? Como isso está presente. Não é só isso mesmo. Só um ponto que eu queria colocar nisso. Outra última coisa que eu comentar antes de a gente passar para a parte final, que é sobre também que eu deixei passar reto, é sobre a ira, né? Existe uma raiva que é comum, que você precisa se irritar por coisas que realmente são irritáveis, são repulsivas. É importante ter essa repulsa, e isso é uma que a sociedade tenta banir hoje, né? Essa justa repulsa. Tentam falar que é preconceito, tentam falar que é desnecessário, né? Em prol de um pacifismo. Só que a ira é o excesso dessa virtude, né? Dessa justa indignação, dessa justa raiva. E o homem que tem, digamos, o homem que tem essa falta dessa virtude, o Aristóteles chama de pacato, né? É uma pessoa que não luta por nada, e é justamente um problema muito presente hoje também. Justamente porque a sociedade tenta banir essa virtude da justa indignação, né? Da justa raiva, do combate bom, do bom combate. E o último capítulo, capítulo 9, que é a conclusão, o Aristóteles ele deixa muito claro sobre como é difícil buscar essas virtudes, né? Ele também menciona que justamente tem os fatores do mundo que cada um vai viver a sua vida, cada um vai estar em um tipo de situação, e é muito difícil ter esse compasso moral sobre o que está no meio termo entre o excesso e a escassez. E também ele menciona sobre como a cultura dificulta muitas coisas, porque muitas vezes alguém que sofre de paixões desordenadas é louvado. Uma pessoa, por exemplo, que tem muita ira é vangloriada, uma pessoa que é covarde também é vista como prudente. E é muito difícil porque o virtuoso ele sempre vai ser odiado pelos dois lados da balança. A pessoa que é muito excessiva vai enxergar o virtuoso como alguém que está com escassez. E aquele que está na escassez vai enxergar o virtuoso como alguém excessivo. Então, o virtuoso ele sempre vai tomar porrada dos dois lados, ele sempre vai ser empurrado pelos dois lados, então por isso ele sempre vai ser, a tendência é ele ser mal visto. E, por último, o Aristóteles menciona também que essa regra do equilíbrio, ele vale para as virtudes morais. As virtudes intelectuais, que é a prudência, a temperança, a fortitude e a justiça, eles não têm meio termo, porque como eles são virtudes cardeais, são virtudes que orientam as outras, eles sempre serão absolutas. Então, nunca ninguém vai ser justo demais, nunca alguém vai ser forte demais. Sempre vai ter algo a mais para se buscar nas virtudes intelectuais. E aí, nos próximos livros, ele se dedica a falar das virtudes intelectuais uma a uma. Ele vai ter um capítulo só para falar da fortitude, um capítulo só para falar da temperança, um capítulo só para falar da justiça e um para falar da prudência, que por sinal é o último. Depois disso também ele vai ter alguns capítulos para falar mais das virtudes morais de uma maneira específica, que ele considera que faltou. E também o penúltimo ele vai falar da amizade, que é quando pessoas virtuosas conseguem compor laços através de valores comuns. Eu não lembro a ordem, mas é basicamente isso. Ele fala um pouco mais das virtudes morais, depois ele vai falar um capítulo para cada virtude, um livro para cada virtude. Aí vem a amizade e, por último, a prudência, que vem... Que eu tava falando sobre a diferença, né, de hoje em dia, que as pessoas acreditam que você simplesmente ser contra um combate, contra talvez, né, uma guerra, né, ou motivos óbvios, mas assim, a diferença entre você ser pacífico e você ser covarde, que é o que no decorrer dos anos acabou formando na sociedade uma personalidade muito grande em cima de uma covardia. Você simplesmente falar que é contra, mas você não conseguir combater de maneira justa. Você vê uma pessoa sofrendo um ataque, né, sofrendo, não sei, alguma violência, e você não vai combater essa violência contra o outro que está fazendo isso com ela, porque você simplesmente é contra a violência. Isso é paradoxal, porque, na verdade, é uma covardia. Você está sendo covarde se você não está indo combater aquilo. Então tem uma grande diferença, né, em que se diz você ser pacífico e você ser inofensivo, no caso covarde. Pacífico é aquele que pode fazer algo,
mas decide não fazer. Ele tem nessas faculdades mentais, ele sabe o ponto, aonde que ele deve fazer e quando ele deve fazer, né? Ele é pacífico, não é agressivo, é diferente. Agora, de você ser inofensivo, você falar que você é contra e você ficar quieto, baixar a cabeça, simplesmente porque você aprendeu que é assim que tem que fazer. Você só vê a violência acontecendo e não ter a justa indignação, né? Com a situação, né? E não colocar mãos à obra, sendo que você tem ferramentas, você tem virtude suficiente para poder combater aquilo. Então, assim, eu acho que é uma falha muito grande que a gente tem hoje em dia. Eu sempre vou criticar isso, vou bater nessa tecla quando alguém falar para mim que não, porque eu sou pacífico. Não existe uma diferença entre pacifismo e covardia. Então, assim, não é errado você combater uma coisa que você está indignado, né? Acho que entre esse ponto da temperança, né, nesse quesito entre o que é a ira, né? Você ser justo no seu julgamento e você saber quando combater. Bom, eu perdi um pouquinho o que você estava falando, mas o que eu queria complementar foi o que o Matheus falou, né? Da miséria humana, né? Como um todo, que assim, o próprio Aristóteles diz, né? Que é fácil errar a mira e é difícil atingir o alvo. Pelas mesmas razões, o excesso e a falta são característicos do vício e a mediania da virtude. Pois os homens são bons de um modo só e maus de muitos modos. E outro ponto também que eu queria ressaltar também, que o Aristóteles diz, é qual é a ontologia, a essência verdadeira da virtude, que ele diz assim. E isso vai muito de acordo com o que o cristianismo diz também, né? E o que o Matheus também já ressaltou, mas eu vou falar a frase dele. E assim, no que toca a sua substância e a definição que lhe estabelece a essência, a virtude é uma mediania, com referência ao sumo bem e ao mais justo. Ela é, porém, um extremo. Então, assim, a virtude, ela é absoluta. Ela é um extremo. Então, como o Matheus falou, tanto a pessoa que tem deficiência como a pessoa que tem excesso de algum sentimento, né? Como da coragem ou da falta de temperança, né? Para qualquer um deles, a pessoa virtuosa será vista como um extremista. E a gente vê ao longo da história, né, que isso é a verdade pura. Sócrates foi morto, o próprio Aristóteles foi exilado e depois morreu, né? E Cristo também morreu na cruz. Cristo, que é a fonte de toda a virtude, né? A ontologia de Cristo é a convergência de todas as virtudes, né? Então é muito interessante isso, e ressaltando também o que o Matheus falou, e essa última parte também do livro, né, que a própria virtude, ela de fato é um meio termo entre um vício e o outro, mas a virtude em si é um extremo dela mesma, a virtude é um absoluto nela mesma. Não tem como o Matheus falou, né, você ser justo ao meio termo, não tem como você ser corajoso ao meio termo, não tem como você ser sábio ao meio termo, você é ou não é, e ponto. Então, assim, a ontologia da virtude é um absoluto, mas o modo de cultivar a virtude, e acho que isso que a gente tem que ter em mente, né? O modo que a gente cultiva a virtude é que está ali entre um vício e o outro. Mas a essência da virtude é um absoluto. É a virtude e a virtude, ponto. Sobre um último ponto também que ele finaliza no livro, né? Que o Aristóteles, acho que ele vai trabalhar nisso mais pra frente no livro. Ele fala que o virtuoso normalmente é o mais censurado. É algo que eu li essa parte e achei engraçado. Que a pessoa virtuosa, ela é a mais censurada na sociedade. As pessoas meio que acham que o virtuoso é uma pessoa maluca, porque as pessoas estão tão entregues, né? Isso é algo engraçado de ver. Que isso é algo assim... Realmente é a história da miséria humana, né? Ao longo da história a gente vê que as pessoas virtuosas, elas eram quase sempre não, né? Sempre eram vistas como malucas. Então, e normalmente elas eram as mais censuradas, né? Então é interessante ver que as pessoas que vivem em prol de algum vício, elas são proclamadas como grandes entre os homens, mas a pessoa realmente virtuosa, ela é vista como que cara esquisito, ele fala umas coisas esquisitas e faz coisas esquisitas e vive de forma esquisita, mas normalmente essa pessoa é a pessoa virtuosa, a pessoa que realmente
Vive para o sumo bem, vive para a verdade. E um ponto aqui também que eu quero pegar aqui do Aristóteles, uma frase pequenininha, que ele diz: não se censura, contudo, o homem que se desvia um pouco da bondade, quer no sentido do menos, quer do mais. Só merece reproche o homem cujo desvio é maior, pois esse nunca passa despercebido. Então assim, o Aristóteles reconhece que a pessoa que se desvia um pouquinho da virtude, né, ela não vai ser censurada. A sociedade não vai censurar ela. A sociedade vai censurar, porém, aquele que se desvia muito. No meu entender, essa frase quer dizer também aos criminosos, né? Assassinos em série, pessoas que vivem muito na luxúria. Essas pessoas sim serão censuradas. Mas ele já disse também anteriormente que também o virtuoso vai ser censurado, né? Porque o virtuoso em si é um extremista. Então é algo engraçado. Mas o livro 2 é muito interessante por causa disso, né? Ele aponta meio que as contradições da vida em sociedade. Então, pessoal, acho que é isso. Eu agradeço a presença de todos novamente. Até a próxima, pessoal. Falou, Até mais. Fiquem com Deus. Valeu por hoje. Tchau, tchau.